O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai muito cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho, ele é a última passagem no Evangelho de Marcos da vida pública de Jesus. Então não é qualquer evangelho. A crítica que Jesus faz aos escribas, aos doutores da lei, e depois, quase que ilustrando a crítica que ele fez, a história que ele conta de algo que ele estava presenciando: a viúva e sua oferta. Essa cena da viuvinha que oferece 2 moedinhas, veja, é a última cena da vida pública de Jesus. Depois, daqui em diante, o Evangelho de Marcos começa a narrar a paixão de Cristo. Então essa cena não é qualquer cena. A gente já ouviu tantas vezes esse Evangelho, mas se você não localiza-o no Evangelho, em que lugar do Evangelho de Marcos ele se encontra, você não vai ter noção da grandeza desta última cena pública de Jesus. A última cena do seu ministério entre as pessoas. Então a coisa começa com uma crítica. A crítica que Jesus faz a uma religião que está podre. Há uma religião apodrecida. Há uma religião que, ao invés de salvar as pessoas, ao invés de dar vida para as pessoas, tirava das pessoas. E Jesus aponta aonde é que está o problema dessa religião. Estou falando do judaísmo, da época de Jesus. O judaísmo tinha dado tudo que podia dar, ele não tinha mais nada para dar. Agora, além de não dar, ele está arrancando das pessoas. E o ponto onde Jesus toca é os líderes. Aqueles que deveriam zelar pelo povo de Deus. Aqui os doutores da lei seriam aquelas pessoas que conheciam a doutrina. Os doutores da lei eram aqueles que conheciam a Bíblia, a Torá. Os comentários da Torá seriam os teólogos de hoje. De certo modo, os sacerdotes estão incluídos, porque todos eles são doutores da lei. E ao invés deles darem vida pela palavra, darem vida pelos ensinamentos da palavra de Deus, eles procuravam privilégios. Jesus faz uma crítica pesada. Tomem cuidado com essa gente.
Eles gostam de andar com roupas vistosas. E aí ele faz uma série de críticas, e todas elas se resumem a uma coisa. Eles querem ser o centro. Há uma espécie de histrionismo. Quando um líder religioso começa a ser histriônico, narcisista, em que as coisas giram em torno dele, da personalidade dele, e ele quer ser aplaudido, ele quer ser elogiado, ele quer ser o foco das atenções, então, tem alguma coisa doente, porque personalidade histriônica tem que tratar. Porque personalidade narcisista tem que tratar. Conviva com uma pessoa que tenha personalidade narcisista e você vai ver o inferno que é você conviver com uma pessoa assim. E aqui tem gente que tem que conviver com um marido assim, com uma mãe assim, com um filho assim. E é terrível. Agora você imagine isso num líder religioso. Agora o problema é que a religião constrói isso. A religião tem o poder, a religião invertida, a religião pervertida, ela adoece a pessoa. Porque aí já não é Deus mais o centro, mas sou eu. As minhas manias, o meu gosto, o que eu penso, o que eu acho, a minha interpretação, a minha versão da religião. Só eu tenho razão. Só eu estou certo. Só o meu estilo é que vale. E aí eu quero ser aplaudido por isso. Eu quero ser o centro das atenções por causa disto. Jesus está dizendo, tomem cuidado com essas pessoas. E aí a crítica final. Por quê? Fingindo fazer longas orações, eles devoram a casa das viúvas. Devoram a casa das viúvas. Você sabe, a viúva e o órfão, no Antigo Testamento, a viúva e o órfão, eles são os sinais visíveis da pobreza, da exclusão, da fragilidade social. Então, eles eram protegidos. Deus tinha uma especial predileção. E o povo de Israel tinha que cuidar para que essas pessoas que já estão tão sofridas, o órfão e a viúva, não sofressem mais ainda. Então, a comunidade deveria cuidar de um modo especial desses. A viúva, ela ficava geralmente numa situação triste, porque viúva não tinha direito a nada. Quando o marido morria, todos os bens do marido passavam para o filho mais velho. A grande soma ia para o filho mais velho. E a outra parte, que era menor, se dividia entre os outros filhos. Filhos, não filhas, filhos. Se o marido da viúva morresse e não tivesse filho, passava para os irmãos dele. Para os irmãos. Irmãs não. Para os irmãos. Vocês entenderam? Uma viúva estava literalmente lascada. Se ela não tivesse um bom filho que cuidasse dela, se ela não tivesse parentes que a amparassem e a protegessem. Então, quando uma mulher ficava viúva, não era somente a dor da perda do marido. Era também aquele momento em que, sabe, está assim uma faca pairando sobre a sua cabeça. O que vai acontecer comigo? Será que vão cuidar de mim? Será que vão me amparar? Ou eu vou ficar sozinha, jogada nesse mundo? Então era um momento de um drama terrível, da perda da pessoa amada, se é que é amada. Às vezes é um livramento, Deus, né? Vai de arrasta para cima, a gente se dói, se benze, cai uma lágrima ali na frente do defunto, mas, né, lá no fundo do coração vai com Deus. Às vezes é uma libertação. Então, mas independentemente, se é uma dor, né, um sofrimento, que eu amava esse homem, ou Deus abençoe, é a vida, né? Ela estava lascada, literalmente. Então, nesse momento de fragilidade, ela precisa do quê? Do apoio. E era nessa hora que apareciam os doutores da lei,
os sacerdotes, para fazerem longas orações pela viúva, mas de olho em alguma coisa que pudesse sobrar para eles. Vai que não tem ninguém, né? E a gente cata para nós. Porque a viúva é a pessoa fragilizada. A pessoa fragilizada, ela é facilmente enganada. Ela é frágil em todos os sentidos, e psicológico é o principal. Então, se aparece uma pessoa com uma personalidade forte, não é? Com uma capa de religião, menino, o que tem de religião arrancando até o tutano do osso dos pobres, diz assim, ó, até o osso dos pobres. E aí, essa crítica não é uma crítica que está lá no passado. Hoje, religião é um comércio. Hoje, religião é para arrancar dinheiro, principalmente daqueles que estão prejudicados psicologicamente. A pessoa fragilizada, a pessoa se sentindo abandonada, com um filho nas drogas, com um marido na bebida, compreende isso? Com uma mãe em casa doente, com um filho com uma dificuldade financeira, passando por... E aí, o pouco que tem, ou alguma coisa que tem, a religião é usada como um mecanismo para tirar dessas pessoas. Jesus diz devorar. Devorar. São verdadeiros demônios, porque o demônio é o devorador, não é assim que a Bíblia chama o demônio? Essa palavra que Jesus usa aqui, eles devoram as casas das viúvas. São verdadeiros demônios, são lobos disfarçados em pele de cordeiro. Eles não são pastores, eles são ladrões do rebanho. E a crítica, portanto, é pesada. Agora veja a ilustração da crítica. É quase que agora vem uma parábola, só que histórica. Porque Jesus viu o que ele vai contar. Ele estava, o Evangelho de Marcos diz, no templo. Vocês sabem que o templo tem vários compartimentos. O templo começava com um grande pátio, chamado Pátio dos Gentios. E ali entrava todo mundo. Era ali o lugar que todos podiam ter acesso. Gentios, por isso, porque quem não era judeu podia entrar ali e ver a beleza do templo a partir do pátio. Ali ficavam os cambistas, que daqui a meia hora, daqui a próxima cena, Jesus vai colocar para correr, com chibata na mão. Ali era uma espécie de banco central. Não havia banco em Israel. Ali se dava a troca das moedas de todos os países que passavam por lá. Ali se fazia o comércio de todo tipo de sacrifícios e votos e ofertas votivas. Ali no pátio do gentio, as mulheres podiam passar, podiam ficar. E para dentro do templo, nem gentio, nem mulher podia entrar. Somente os israelitas homens. Era o próximo compartimento do templo. Depois, lá na frente, nenhum, a não ser da tribo de Levi. Somente os levitas podiam entrar. E no meio do lugar onde os levitas entravam, estava o Santo dos Santos. Uma espécie de cabana, que era originária do deserto, onde ficava o propiciatório, a arca da aliança, com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floriu, o maná que foi derramado no deserto, e ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nu, e ele não tendo o que oferecer, porque ele também é um pecador, ele entrava com uma bacia de ouro e prata, com sangue de um novilho, e aspergia sobre a tampa da arca da aliança, chamado de propiciatório. Isso era o templo de Israel. O templo de Israel era o sinal da exclusão, compreende? Primeiro se exclui as nações, se excluem as mulheres, se excluem os homens, se excluem as tribos, se excluem os levitas, e no final excluído até o sumo sacerdote, porque ele não tem o que oferecer, porque é um pecador. E lá, no pátio dos gentios, Jesus está sentado na área em que se faziam as ofertas. A área onde estavam os cofres, onde se faziam as ofertas.
Eram 13 cofres. E eles tinham formato de chifre. Por isso, o chofar, o nome do lugar onde se depositava. Por isso se fala de... Eles tocavam trombetas na hora que depositavam a oferta. Por isso, porque o lugar de colocar a oferta tem uma forma de uma trombeta, a forma de um chifre, chofar. E por que toca? Porque na hora que a moeda cai, você vê o barulho escorregando e tocando. Entendeu? Tralala, tralala. E imagine aqueles ricos que chegavam com muitas moedas. Moeda de ouro, de prata, moeda pesada. Que som bonito para o ouvido dos sacerdotes. Né? Era isso. 13 cofres. 13 cofres. Cofre em que você doava para o incenso, que você doava para os animais que eram ofertados no templo, para as aves, para cobrir de ouro os utensílios do templo, enfim. 13. E o último dos cofres era para ofertas diversas, que não tinha uma função. É nesse cofre que a viúva vai. Porque nesse cofre se podia depositar e os sacerdotes não viam e não ouviam. Todos os outros lá embaixo tinham um sacerdote esperando. Feliz. Mas o último cofre, não. Porque como era uma oferta que era para nada, para qualquer coisa e para coisa alguma, então geralmente nesse último não tinha ninguém. É nesse cofre, porque ninguém vai contar, ninguém vai ver, é o mais afastado que a viuvinha vai. E Jesus de olho, ela vai e ela deposita 2 moedas. No texto original está escrito o nome da moeda. 2 quadrantes. Quadrante era a moeda mais baixa, era a moeda mais simples, de menos valor, do império. É isso que ela oferta. Equivaleria ao que hoje? A quantidade de moeda para comprar um pãozinho francês. Quanto custa um pãozinho francês? Vocês estão por fora mesmo, né? Tá vendo como vocês estão tendo? Porque se não tivesse, saberia quanto custa um pãozinho francês. Depende do lugar, né? Tem que pesar. Mas se fosse hoje em dia, seria o quê? R$1? Um pãozinho francês? Então dava para comprar meio pãozinho francês. Não dava para comprar um pãozinho. Nossa, a inflação, chegamos a isso? 50 centavos. Seria isso hoje. 20 centavos, talvez. E não faz nem barulho. E não faz nem barulho. Só que Jesus disse: ela fez a maior oferta. Ela ofereceu a maior de todas as ofertas. Como assim? Se nós vimos ricos em que na hora que eles colocaram a oferta, a trombeta tocou, ela tintilhou, ela fez barulho, não parava de fazer barulho. E a dela a gente nem ouviu. Então, ela tinha esse dinheiro, era o dinheiro para ela comprar o pãozinho do dia, e ela não tinha mais nada naquele dia e nem depois daquele dia. Ela deu 10%? É isso que é o dízimo? Não. Está abolido o dízimo. Está abolida essa religião financeira, essa religião financista, essa religião do comércio, essa religião do mercado. Isso está abolido em Cristo Jesus. Aquilo tudo é uma profanação da verdadeira religião. Uma coisa é você dar de coração, porque essa é sua casa. Esta é sua casa. E você tem acesso a ela. Você não fica lá fora, fica. Mas se puder entrar, entra. Aqui não dá nem para fazer essa pregação direito. Você não fica. Mas o pessoal que está aí fora, está se sentindo fora? Não, né? Não, né, meu irmão? Está se sentindo dentro. Vocês estão aqui conosco. É a igreja do Senhor. O Senhor está indo até lá. A Santa Comunhão vai até eles. A palavra chega. Compreende isso? Essa religião do comércio, essa religião financista acabou. É isso que Jesus está dizendo.
Eles não têm mais nada para oferecer para vocês. Estas falsas seitas que estão aí fora, elas não têm nada para oferecer para vocês. Elas vão arrancar de vocês até o que vocês têm. De graça a igreja recebeu, de graça a igreja deve dar. Então todas as ofertas se resumem à oferta da viúva. Se chegar aqui alguém e disser, preciso casar, não tenho condições de bancar a documentação, os secretários, tá tudo certo, vai casar. Se chegar alguém aqui e diz, vou batizar meu filho, padre, mas eu não tenho dinheiro para comprar a vela do batismo, nós damos a vela do batismo. Nós damos a roupa da criança. E eu não estou fazendo historinha da carochinha, isso é fato. É isso que se faz aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes e em qualquer paróquia que o pároco tenha vergonha na cara, o mínimo de vergonha na cara. É isso que se faz. Nós conversamos com um, conversamos com outro. Eu fui 17 anos padre na periferia de Carapicuíba, o IDH mais baixo do estado de São Paulo. Então quem está falando com vocês aqui não é quem nasceu em Alphaville, não. Quem está falando com vocês aqui é quem nasceu em Chechel, na Mata Sul, do estado de Pernambuco, cujos pais vieram para São Paulo para não passar fome no Nordeste. É a história de metade da população da nossa região. Então não, peraí. Então lá nos 17 anos que eu passei na periferia, quantos casamentos que nós organizamos a comunidade e a gente deu a roupa da noiva. E ela entrou digna, vestida de branco, com véu, como era o sonho dela. Porque a comunidade se reuniu para dar. A igreja é minha casa. E eu não dou do que sobra. Eu dou daquilo que o meu coração manda. Daquilo que o meu coração, com verdadeira intenção, sabendo que esse lugar é a casa do meu pai, é a minha casa, o meu coração manda e eu mantenho essa casa. Acabou. Por isso que, veja, a Igreja Católica, desde o início, não manteve esses preceitos financeiros do Antigo Testamento. Não existe isso. Veja, quando nos mandamentos da igreja se diz assim, pagar o dízimo, conforme o costume. Você nunca percebeu isso? O dízimo é conforme o costume. Cada lugar tem seu costume. Cada lugar tem seu modo de fazer as coisas. Quando eu cheguei aqui, vou lhe dar um exemplo. Havia uma taxa de inscrição para catequese. Para comprar isso, para comprar aquilo. Eu falei, mas parece escola. Uma taxa de inscrição para comprar uma lista de material, mas isso é escola. Primeira coisa que a gente fez, abolir essa taxa e abolir essa lista de material. E depois saber quais das crianças que não podiam adquirir Bíblia, que não podiam adquirir catecismo, para que a paróquia desse a Bíblia e o catecismo, e continuando fazendo isso até hoje. Essa é a mentalidade. Agora, isso tem que ser de coração, tem que ser baseado na fé. E aqui eu termino, que a grande ilustração dessa fé está no Antigo Testamento, na viúva de Sarepta, outra viúva. O profeta Elias chega na casa dela, está fugindo do rei Acabe, uma fome, uma miséria, anos de seca, e Elias fugindo, e chega na casa dessa viúva, e ela tinha um pouquinho de farinha e um restinho de óleo. Ela ia fazer para o filho e para ela, e depois esperar a morte, porque não tinha mais nada para comer. E aí o profeta, veja o que o profeta diz, veja o que é um homem de Deus. A tua fé é a minha fé. Você crê no Deus que eu creio? Creio. Então, faça o pão e me dê. Cara de pau. Eu como primeiro, porque eu vou testar a tua fé. Veja, se ele comesse, fosse a última coisa mesmo, ele ia junto pro caixão. Compreende? E ainda mais com o peso de consciência que matou a viúva antes do tempo. E o filho dela. Então aqui trata-se de uma prova de fé. Quando a conversão, veja, ela bate aqui no coração e desce para o bolso, que é o mais difícil. Converter o coração é fácil, está todo mundo convertido aqui de coração. Agora de bolso, rapaz, é um escorpião, né, no bolso, né? Não põe. Mas veja, é disso que se trata.
É fé. É minha casa. É meu pastor. É o meu padre. Vou ajudá-lo. Vou contribuir com ele. E aí ela faz algo que é, do ponto de vista humano, desesperador. Ela pega a farinha. Ela pega o óleo. Prepara um pão e entrega para o profeta Elias. Aí ele diz assim: agora vai e faz um pro teu filho. Ela vai, pega a farinha. Agora faz um pãozinho para você. Agora faz para amanhã uns 4, 5 pãozinhos. Ela faz. E assim, nem a jarra de farinha acabava, nem a de óleo terminava. Enquanto houve seca em Israel, não faltou comida na casa da viúva de Sarepta. Esta é a tua casa. Essa é a história da tua vida. Quanto mais você é desafiado por Deus a abençoar outras pessoas, mais Deus abençoa a tua vida. Amém. Mais Deus abençoa a tua vida. Então, os desafios que desculpe que a gente vê esses pastor picareta fazendo por aí, isso é uma palhaçada. Entendeu? O desafio é de bênção para o outro. É de bênção para a comunidade. É de bênção que se derrama sobre a viúva, sobre o pobre. Essa é a bênção que a igreja deve testemunhar. Essa é a bênção que a paróquia Nossa Senhora de Lourdes deve testemunhar. E aqui eu termino. Nós temos em torno a Alphaville. Alphaville se o Brasil fosse Alphaville, bem que tem um monte de lascado aqui. Depois que eu cheguei que eu fui descobrir. Me enganaram. Um monte de lascado. Eu fui enganado aí nessa parte. É muito lascado aqui. Muito bem. Isso é só pose, mas tudo bem. Mas está melhor do que muita gente por aí. Quer dizer, de qualquer modo ainda tá no lucro. Amigos, irmãos, em torno de Alphaville existe uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quantas vezes eu repito isso aqui? Alphaville seria jogada no fogo do inferno se Alphaville fechasse os olhos para os pobres, para os doentes, para os abandonados que estão à nossa volta. A salvação do nosso povo, desses condomínios fechados, é que quem está lá dentro abra o coração para quem está fora. Para o pobre, para a viúva, para o órfão. E aí, com o coração escancarado, a tua vida verdadeira, aí sim tua vida é abençoada. Aí teu dinheiro é abençoado. Aí você pode dizer que é um homem próspero, uma mulher próspera. Prosperidade é poder abençoar o outro, como Elias fez com essa mulher. Ele não arrancou nada dela, nada, ao contrário, ela foi abençoada. Finalizo, agora eu finalizo mesmo. É que é tão lindo esse evangelho, é tão rico. Porque no final, sabe quem é a viúva que deu tudo? Jesus. Jesus é a viúva que deu tudo. Jesus deu tudo para nós. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Deu tudo. Tudo. Deu a própria vida por amor de nós. Não ficou com nada. Arrancaram até a roupa dele. A gente coloca Nosso Senhor assim com essa tanguinha, seria um escândalo. Mas não tinha tanguinha nada. Ele estava nu na cruz do Calvário. Ele parecia um bicho, de tão escarnado, de tanto sangue, de tanto apanhar, de ser escarrado. Ele perdeu tudo. E no fim, ele ainda tendo a mãe, ele nos dá a sua mãe. Ele fica sem nada. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus é a viúva que entrega tudo, que dá tudo, para que nós fôssemos ricos, para que nós fôssemos abençoados. Jesus é aquele que se transformou em pão. Sabe o pãozinho que a viúva ia fazendo? Olha aqui, na Eucaristia. Jesus é essa viúva que entrega o pão da vida, que é Ele mesmo, que é a vida dele por nós, para a nossa salvação. Que mais você pode pedir a Deus? Me diga aqui, na minha cara, que mais você pode pedir a esse Deus que te deu tudo? Então, tome posse dessa graça.
Tenha fé e confiança nesse Deus. Sai fora dessa religião do comércio, do lucro, e torne a sua vida uma bênção para a vida de outras pessoas. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.